A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, meus queridos amigos, que a graça e o amor de Cristo cada dia mais esteja abundante em seu coração. Nós vamos, a partir de agora, comentar a lição número 1 do próximo trimestre. Estou aqui com a revista, e o tema da revista, ou do trimestre, é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Então, se você não adquiriu sua revista, corra, adquira a sua revista, matricule-se na Escola Bíblica Dominical. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo, deixasse o seu like, e principalmente compartilhando nas redes sociais, avisando a seus amigos, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, etc. Tá certo? Então não se esqueça de compartilhar. Ore por nós para que o Senhor nos dê graça e nos abençoe nessa ministração. Nessa ministração não vamos ter aqui um estudo aprofundado, esgotar todo o assunto. Não, quem quiser realmente esgotar todo o assunto deve procurar um manual ou estudar o maior livro do crente, que é a Bíblia Sagrada. É claro que, graças a Deus, o mercado editorial no Brasil tem sido uma bênção, a nossa casa publicadora e outras editoras também têm sido bênçãos em nome do Senhor Jesus. Mas vamos à lição número 1, que será ministrada no dia 6 de outubro de 2019, e o tema é Conhecendo os dois livros de Samuel. O texto áureo é uma palavra aqui que está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, nada mais, nada menos é do que a palavra de uma grande serva de Deus, uma mulher chamada Ana, que foi a mãe de Samuel. E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você conhece muito bem a história de Ana, esta mulher que era estéril, não podia gerar filhos, mas graças à misericórdia do Senhor, o nosso Deus ouviu a sua oração e presenteou Ana com esse grande homem de Deus, este homem que nós iremos falar ao longo desse trimestre, porque estaremos estudando os dois livros de Samuel. A verdade prática diz, no livro de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Exemplo, Jó. Jó, apesar de passar por aquela situação tão difícil na sua vida, ele não parou de adorar a Deus, continuou adorando ao Senhor. Porque é muito bom, é muito fácil nós adorarmos a Deus, amados irmãos, na bonança, na fartura. É muito bom, é fácil dar glória a Deus. Mas você permanecer fiel a Deus diante das circunstâncias e circunstâncias adversas realmente não é fácil. Então nós iremos aprender a servir e adorar a Deus nesses livros de Samuel. Claro que não apenas nesse livro, mas todos os livros da Bíblia nós aprendemos a amar ao nosso Deus. Bem, quanto à leitura diária, ela já começou hoje, né, que está em 2 Timóteo 3,16, onde vemos que a Bíblia, por ser inspirada por Deus, fala-nos a alma. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 1, versos de 1 a 8, onde vai mostrar essa história. Gostaria que você lesse essa história depois, lesse essa narrativa, melhor dizendo, porque vai justamente falar a respeito do pai de Samuel, né, que chamava-se Elcana. Aqui mostra aqui alguns dos seus familiares, seus ancestrais. Vai nos mostrar que ele tinha duas mulheres, né, duas esposas. Isso trouxe confusão na família, intriga. A Penina, apesar de ser uma mulher farta, ela vivia atiçando, vivia procurando briga, intriga com Ana, que é uma mulher que não tinha filhos. Mas este homem, ele subia de ano em ano a cidade ali onde ficava, em Siló, onde ficava naquela época o tabernáculo, e ali estava o sacerdote Elias e seus 2 filhos, Hofni e Finéas. E quando eles estavam ali oferecendo sacrifícios pacíficos, o que acontecia era que este homem chamado Elcana, ele dava parte dessas porções de sacrifícios a Penina, não é? E o texto nos diz
Assim, sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas, porém a Ana lhe dava uma parte melhor, ou seja, dava algo ali mais excelente, quem sabe a melhor parte, né, dessa carne, desse sacrifício. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. É impossível alguém amar duas pessoas, né? Podemos amar a Deus como o nosso maior ser, o nosso Deus, amar Cristo, claro, mas um homem amar duas mulheres com a mesma intensidade, isso é algo impossível, difícil, né? Vemos aqui que ele amava quem? A Ana, a sua mulher, e como retribuição a este amor que ele tinha por esta mulher, ele dava porção dobrada. E com isso ainda mais, creio que quando lemos o versículo seguinte, vai nos mostrar que a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ela fez de tudo para que Ana perdesse ali todo o controle emocional e partisse ali para as vias de fato, porém Ana era uma mulher de oração, uma mulher que esperava no Senhor, e o resultado foi que o Senhor presenteou a esta mulher com Samuel. E o texto no versículo 7 vai nos mostrar que Eucana fazia isso de forma anualmente, né, subindo à casa do Senhor, e sempre é citado aqui, já no versículo 7, na parte B, que Penina ainda atiçava, né, a irritava. E em consequência dessa irritação, Ana, que não era uma pessoa pacífica e mulher de oração, o que é que acontecia com ela? Ela chorava e não comia, né, de tristeza, melancólica. Mas graças a Deus que Ana orou ao Senhor e o Senhor atendeu com este filho. Tá certo? Só apenas essa rápida informação sobre o que diz aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 8. Temos aqui 3 objetivos, aliás 4, mas vamos para a introdução. Na introdução, olha, amados irmãos, vamos aqui ler o que eu achar mais importante aqui para destacar. Eu acho não só o que o autor disse, mas vamos procurar trazer mais algumas informações para que o aluno, o professor, ele esteja mais e mais preparado. E o autor aqui na introdução, ele começa dizendo o seguinte: nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Você sabia que muitos dos nossos alunos não sabem quais são os livros históricos? Experimente e pergunte aos seus alunos na sala de aula. Aliás, pergunte quais são os livros da lei, pergunte quantos livros formam a parte histórica de Israel, quais são os livros. São 12. Verifique se os seus alunos sabem quais são, de fato, o 1º, o 2º e assim por diante, até o 12º livro histórico. É importante. São questões assim fáceis, básicas, mas é bom, perdão, não só o professor, como também o aluno saber. Veremos que eles mostram como Deus escolheu os homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens principais, e aqui ele começa já nominando Samuel, nessa sequência, Saul e Davi. Ele começa essa sequência aqui na ordem cronológica. Primeiro foi Samuel, depois Saul e Davi. Agora, temos aqui uma ordem de importância. Na ordem de importância, creio eu que na ordem de importância é Davi. Davi mais do que Samuel, inclusive, porque Davi, ele entrou para a genealogia de Senhor Jesus Cristo e foi um rei, um grande rei em Israel. E foi o rei dos salmos, né? O rei Davi. Então, nessa ordem que aparece aqui, Samuel, Saul e Davi, é uma ordem cronológica, não está em ordem de importância. Os 3 aqui na ordem de importância, creio eu que é encabeçada essa ordem por Davi, depois Samuel e finalmente Saul, né? Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Nós veremos que todos os grandes homens de Deus, inclusive Samuel, inclusive Saul, esse aqui começou muito bem o seu reinado, mas extraviou-se e perdeu-se porque deixou de fazer o que Deus realmente tinha lhe pedido. E Davi, claro,
um grande homem de Deus, um homem de oração, um homem que sabia confiar a sua fé no Senhor. Claro, teve um momento de fraqueza, mas foi um homem que buscou a Deus em oração e Deus o perdoou. Então, os líderes do passado não eram homens infalíveis. Todos os homens do passado foram falíveis. Saindo da introdução, vamos entrar no tópico primeiro, que diz o seguinte: contexto histórico de 1º e 2º Samuel. O contexto, o aluno deve entender que isto é o ambiente, né? O ambiente, a situação, a conjuntura em que nós iremos tratar a respeito do livro histórico de 1º e 2º Samuel. Número 1, a originalidade de Samuel. Originalmente, o livro de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, né? E, inclusive, ainda hoje, na Bíblia hebraica, Samuel é apenas um livro, não é como a divisão da Bíblia protestante, 1º Samuel e 2º Samuel. Na Bíblia hebraica, inclusive, tem uma Bíblia hebraica aqui. Assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Então, na Bíblia hebraica, o livro de Samuel, o livro de Reis e o livro de Crônicas, cada um desses é um livro só. Tá certo? É só um livro de Reis, só um livro de Samuel, só um livro de Crônicas, e não 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Crônicas. O livro de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel. Ele diz, a partir de sua entrada em Canaã, no século XII a.C. Na verdade, eu não concordo muito com isso aqui, porque quando o texto diz Samuel, o livro de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada, não, o livro que narra a história de Israel a partir de sua entrada, podemos ver isso em Josué, né? O livro de Samuel, ou o livro de Samuel, já trata do povo, já de posse da terra. O povo já está, as tribos já estão, cada um ocupando o seu território. Então, seria mais coerente que fosse colocado aqui pelo autor, não desmerecendo toda a capacidade intelectual do nosso amado irmão, mas eu não colocaria dessa forma. Colocaria que o livro de 1º e 2º Samuel forma uma narrativa que trata da história de Israel já de posse da terra de Canaã, e não a partir de sua entrada em Canaã no século XII. Até o cativeiro babilônico, na Babilônia, ele narra. Né? Samuel vai narrar até a época do cativeiro babilônico, que ocorreu ali em 587 e 586. Né? Na verdade, foram 3 incursões. Na verdade, a primeira foi no ano de 597, no ano de 606, 597 e 586, as 3 incursões. Eles não são apenas registro de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Né? Então, aqui está o texto de 2 Timóteo 3,16. Então, tudo na Bíblia é inspiração, tudo na Bíblia é de proveito, serve para nos ensinar, para nos exortar, para nos orientar. E o livro de 1º Samuel, os livros também não fogem a essa regra. Quando chegamos aqui ao subtópico 2, os personagens principais do livro aqui que nós já falamos, né? Os personagens principais, na ordem cronológica. Há vários personagens importantes neste livro, mas dentre eles 3 se destacam, né? Samuel, o profeta, aquele homem obediente a Deus, foi extremamente obediente. Aqui é tratado como sacerdote, mas entenda como sumo sacerdote. Naquela época só poderia haver um sumo sacerdote, e os demais eram assessores, ou seja, sacerdotes, não é? Ali, desde que pertencesse à família de Arão. E também, na questão, ele fala o profeta Samuel, o profeta, lógico, não um obediente, mas Samuel não foi apenas sacerdote, mas ele também foi profeta e foi juiz. Né? Aliás, foi o último juiz de Israel. Então, os livros de Samuel são importantes porque vão tratar da transição do regime tribal para o regime monárquico. Onde é que nós vemos isso? Lendo, estudando 1º e 2º Samuel. Ele cita também Saul, né? Saul, que foi um rei, começou um reinado muito bem, mas foi aquele rei egoísta, inclusive ali já querendo, quase tomar a função de sacerdote de Samuel.
né, desobedecendo ao Senhor. E também é citado aqui, na mesma, ainda no subtópico 2, ele cita, ele fala Saul, o primeiro rei de Israel, claro, né? O primeiro rei de Israel foi Saul. E Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Grande homem de Deus. Não significa que Davi foi um homem perfeito, não. Teve suas falhas, como qualquer outro homem, mas é o homem segundo o coração de Deus, porque foi Deus que o escolheu e não os homens que escolheram a Davi, para ser rei. A partir desses homens, o livro de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam, né, ou seja, vão mostrar o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu conforme seus propósitos. Então vemos, quando estudamos o livro de Samuel, vemos o cuidado de Deus para que o povo não se extraviasse, para que o povo continuasse adorando a este Deus Todo-Poderoso, que o povo continuasse a guardar a lei, os mandamentos e decretos e não se extraviasse, não assumisse os costumes dos povos cananeus que eram idólatras, politeístas. Muito bem, então Deus é um Deus zeloso, é um Deus que fez, podemos dizer, o Espírito Santo inspirou a Samuel, em parte, aqui a escrever uma parte do seu livro que leva o seu nome, outra parte nós veremos na sequência. No subtópico 3, ainda do tópico 1º, o propósito de 1º e 2º Samuel. Todo livro da Bíblia tem o seu propósito. Esse livro também, de Samuel, o livro de Samuel também tem seus propósitos, ou propósito, né? O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Então, está muito claro aqui, é relatar a história do reinado de Israel. Agora, também é importante, estes livros são importantes porque vai mostrar justamente a linhagem do rei, do Messias, né? A linhagem do Messias que culminou com o Senhor Jesus Cristo vindo, e ele é da descendência de Davi. Quando o livro fala aqui que vai ser narrada a história do reinado de Israel na lição, partindo do estado de anarquia, porque havia muitos conflitos, inclusive conflitos tribais. Algumas tribos levantando-se contra outras tribos, né? Liderança contra liderança, e Deus levantou juízes, mas apesar disso havia conflitos tribais. Então o povo vai partir de um estado de anarquia, ou na época do regime tribal, na época onde prevalecia ali os juízes, para a monarquia teocrática. Ou seja, monarquia teocrática significa que Deus tem a primazia. Deus, aqueles homens seriam levantados por Deus, levantados pelo Senhor. Uma das lições mais preciosas que esse livro nos ensina é que o obedecer é melhor do que sacrificar, A gente vê que, ainda com os erros, nós aprendemos. Quer dizer, se não fosse essa, não estou aqui puxando sardinha para Saul, mas foi através da atitude insensata de Saul, quando ele poupou o rei Agag, poupou animais, dizendo ele para os seus subordinados, para os seus soldados, que aquilo ali era para sacrificar o Senhor, os animais. Mas a ordem do Senhor dada por Samuel era que ele rechaçasse tudo, destruísse tudo, não deixasse nada vivo. E aí Saul, o que ele vai fazer? Ele não vai cumprir essa palavra, deixou de cumprir a palavra do Senhor. E aí foi suscitada aí essa ira santa de Samuel, quando ele mostra que obedecer a Deus é muito mais importante do que sacrificar. Então esse livro vai mostrar isso aqui, obedecer é melhor do que o sacrificar. Está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Então foi uma repreensão feita por Saul e uma lição tirada para nós. É muito melhor. É claro que Deus se agrada de um coração obediente ao invés de uma pessoa. Às vezes a pessoa está na igreja fazendo tantas tarefas, tem 3, 4, 5 funções, mas às vezes o coração não está agradando ao Senhor. É preferível que a pessoa na igreja tenha uma função única, mas dê conta do recado e faça isso com graça, com amor à obra do Senhor. Muito bem, então vamos
vamos para o nosso tópico segundo. O tópico segundo vai tratar a respeito da autoria e data desses livros de 1º e 2º Samuel. Você pode dizer, pastor, mas eu já sei que o autor de 1º e 2º Samuel é o próprio Samuel, mas você está equivocado, nós veremos aqui que tem alguém mais escreveu além de Samuel. Título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus e o título dos livros que levam o seu nome revelam a figura protagonista, ou seja, é aquela figura principal, né, para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas. O que é um livro anônimo? Um livro anônimo é aquele livro que o autor não identifica-se. Então, alguém que escreveu não identifica-se, ele não cita seu nome. Por exemplo, as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, Paulo identifica-se. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Paulo, em suas cartas, ele sempre inicia identificando-se. Então, as epístolas paulinas, elas já são assim, autodeclaradas. Quem é o autor? O autor se autodeclara, já fala Paulo. Porém, não veremos, lendo os 2 livros de Samuel, que Samuel, de forma alguma, ele escreveu citando, eu, Samuel, escrevi esse livro. Tal. Não vemos isso. Então, tem autoria anônima, por isso que é citado aqui dessa forma. Assim como os outros livros históricos. Os outros livros históricos também têm autoria anônima. Entretanto, de acordo com os capítulos de 1 a 24, de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos ao profeta Natã e Gade. Por que o capítulo 25 não foi escrito por Samuel, 1 Samuel? Porque o capítulo 25 de Samuel, nós podemos ver aqui na Bíblia, vamos pegar aqui a palavra do Senhor. É bom você, na classe, mostrar aos seus alunos, você vai pedir para eles abrirem a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 24. E abrindo o capítulo 24 de Samuel, nós vemos 1 Samuel, é citado aqui, capítulo 24, Davi poupa a vida de Saul, capítulo 24. Só que no primeiro versículo do capítulo 25, vai relatar sobre a morte de Samuel. Vou ler o versículo primeiro, capítulo 25 de 1 Samuel, versículo 1. O texto diz, faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Então, se o capítulo 25 narra a morte de Samuel, lógico, não foi ele que escreveu para relatar a sua morte e trazer aqui essas informações, certo? É bom ter esse entendimento, é bom levar a Bíblia e mostrar ao seu aluno isso. Então, a opinião dos grandes comentaristas, do capítulo 1 ao capítulo 24, o autor é realmente Samuel. O filho de Ana pode ser apontado, mais uma vez, reitero, como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Veja que 2 homens aqui são citados, Natã e Gade, né? São, assim, biógrafos, né, dos acontecimentos da vida de Davi. Esses 2 homens foram os biógrafos, foram eles que escreveram a respeito dos acontecimentos no reinado de Davi. Esse fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno, isto é, com a postura interna da narrativa dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. Então, tanto o profeta Natã como o profeta Gade, que foram contemporâneos de Davi, provavelmente há evidências aqui claras que foram eles que escreveram a partir do capítulo 25 de 1 Samuel e todo o segundo livro de 2 Samuel foram escritos por Natã e Gade, certo? Vamos ler na Bíblia esse texto que eu separei aqui, 2 Samuel 24, 18. Vamos lá? 2 Samuel, procura aqui que eu não deixei marcado, mas a gente acha aqui rapidinho. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 18.
1 Samuel, capítulo 24. Aliás, 2 Samuel, perdão, peço perdão aos irmãos aqui, tinha marcado aqui, 2 Samuel, capítulo 24. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aqui é feito ao vivo e a cores, viu, amados irmãos? Aqui não tem corte, então peço um pouquinho da paciência dos amados irmãos. Vamos ler. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 18, diz o seguinte: naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Você vê que no final do capítulo, no último capítulo de 2 Samuel, o Gade ainda está vivo, ainda está aqui falando com Davi. Então podemos entender e deduzir que é mais uma prova de que Gade escreveu juntamente com Natã, 2 Samuel. Certo, amados? Vamos para frente. Sobre a data. A data é importante termos uma ideia de quando esses livros foram escritos. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel até o término do reinado de Davi. Assim crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Então a data que o autor aqui nos mostra é que esses livros, eles compreendem esse período aqui de 1100, as datas entre 1100 e 970. Por esses argumentos aqui. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970. Na verdade, cerca de 40 anos. Não só o reinado de Davi foi 40 anos, como também o de Saul foi 40 anos e de Salomão 40 anos. Assim, podemos avaliar que o período geral do livro de 1 e 2 Samuel é de aproximadamente 130 anos. É só você fazer as contas. 1100 menos 970 dá 130 anos. No terceiro subtópico vai tratar sobre a situação espiritual. Como é que estava Israel naquele período, né? Nesse contexto que já próximo a início da monarquia. É o que nós falaremos agora. Samuel cresceu em Siló. Lembre-se que a mãe de Samuel, Ana, fez aquele voto ao Senhor em oração, que se o Senhor lhe desse um filho, ela o dedicaria por toda a vida àquela criança, para que ela, a partir da mais tenra idade, estivesse ali na casa do Senhor, no tabernáculo, servindo a Deus. E assim, Samuel cresceu naquele ambiente espiritual, apesar dos filhos de Eli serem homens ímpios, homens de Belial. Mesmo assim, essa criança, Samuel, cresceu, não se corrompeu, não andou pelo caminho dos ímpios, mas ele trilhou pelo caminho que agrada a Deus. Então veja como nem sempre o ambiente corrompe a pessoa. Samuel cresceu em Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. Isso está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Isto é, culto aos deuses cananeus, cultos aos deuses estranhos, coisa que Deus abomina. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, né? Ou seja, o sumo sacerdote. Na verdade, aqui fala sacerdote. Os sacerdotes eram os filhos dele. Ele era sumo sacerdote, porque eu entendo o sumo sacerdote como uma espécie de líder entre os sacerdotes. Era aquele parente mais próximo da casa de... Claro, ele era tinha que ser da casa de Arão para ser sacerdote e sumo sacerdote. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, reitero novamente, mas ele se deixou levar pelos filhos, né? Infelizmente, Eli não corrigiu seus filhos, limitou-se apenas a saber o porquê eles eram pecadores, porque eles faziam aquilo, mas nunca disciplinou os seus filhos. E aqui ele diz, honrando-os mais do que ao Senhor Deus.
sabia das falhas dos seus filhos, dos pecados, dos grandes pecados dos seus 2 filhos, e mesmo assim Eli fez vista grossa. Claro, já estava com a idade já avançada, e já não estava nem enxergando bem, mas ninguém, como alguém já disse, ninguém dorme crente e acorda desviado. Tudo é uma sucessão de fatos. Se Eli tivesse disciplinado os seus filhos desde a mais tenra idade, criança, jovem, adolescente, fase adulta, certamente não teria tantos problemas com os seus filhos. Mas, infelizmente, os filhos de Eli foram homens de Belial, homens corruptos, homens grandes pecadores. Inclusive, chegaram até deitar-se com as mulheres dentro do tabernáculo. Imagine o estado degradante espiritual da liderança da casa de Eli como estava. E isso trazia reflexo, refletia na situação do povo. O povo via, os filhos de Eli são sacerdotes, estão fazendo isso, o que o povo leigo não fará? Então, isso foi algo que abominável aos olhos do Senhor. O que é que Deus fez? Deus fez com que Samuel, que foi instruído, cresceu ali dentro de Siló, dentro do tabernáculo praticamente ali, foi instruído na palavra do Senhor e foi um grande homem de Deus. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. A consequência desse pecado dos filhos de Eli trouxe profundas consequências espirituais, a ponto deles chegarem lá e até assaltavam as pessoas. Quando as pessoas iam oferecer sacrifício ao Senhor, eles tomavam os sacrifícios ali, tiravam a melhor parte dos alimentos, partes ali é claro que o sacerdote tinha a sua parte na questão do sacrifício, mas eles não estavam nem aí, como também o ofertante tinha a sua parte, mas eles pegavam para eles as melhores partes das carnes dos animais. Então, em consequência, a religiosidade aparente, espiritual, superficial dos sacerdotes descomprometido com Deus. Então, trouxe danos irreparáveis, né? A situação espiritual, ele fala aqui, superficial, e um sacerdote descomprometido com Deus. Não eram dignos de ocupar a função de sacerdote esses 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas. Depois você pode ler em sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 2, versículos 22 e 23. Muito bem, então vamos saindo daqui, vamos entrar agora no terceiro tópico, a teologia nos livros de Samuel. Então chegamos ao terceiro tópico. Aqui nós veremos 3 subtópicos. O primeiro, profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas nas histórias e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação, então presentes, está em 12 e 2 Samuel 17. Quando a gente lê 1 Samuel 7 e 12, nós veremos aqui o que? Exortação ao arrependimento. Quando chegamos no 12 aqui, Samuel resigna o seu cargo. Então isso ficou registrado na palavra do Senhor. Quando chegamos lá no segundo subtópico, em busca de um rei, diz, Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Lógico, por Samuel, o povo não era para ter pedido um rei, mas como o povo pediu um rei e Deus até concordou, porque de fato o povo estava rejeitando Deus como o ser supremo, eles não precisariam de um rei como as nações, mas eles olharam para quê? Olharam para as nações, olharam para o exército das nações. Eles olharam para, quem sabe, as possíveis incursões, combates com outros países. E eles, olha, nós não temos um exército, nós não temos um reinado, não temos alguém aqui que nos lidere. O nosso reino, as tribos não estão unificadas, precisamos de uma liderança forte. Que é alguém que vá na frente, alguém que esteja conosco, alguém que convoque o povo, um líder. Então ele rejeita a liderança dada por Deus. Se o povo de Israel se submetesse aos mandamentos do Senhor, às leis do Senhor, aos decretos do Senhor, isso seria suficiente.
porque mais forte que uma liderança humana é a palavra do Senhor, são os mandamentos do Senhor. Mas o povo pediu um rei e aí Deus até concordou. E o Senhor fala em determinada parte da fala dele com Samuel, Deus falou que eles não rejeitaram Samuel, mas rejeitaram a liderança do próprio Deus. Eles rejeitaram o próprio Deus, querendo uma liderança agora de um homem. Saindo daqui, voltando aqui ao subtópico, diz assim: em busca de um rei, Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Nós já lemos isso aqui. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Aquilo que eu acabei de falar aqui para os irmãos. Como homem de Deus, Samuel declara a sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Foi um homem transparente. Foi uma pessoa que não usou do cargo para se beneficiar ou se auto-beneficiar. Não. Foi um homem que prestou contas. Um exemplo, isso aqui seria o ideal, que todos os prefeitos, todas as pessoas que ocupam um cargo público pudessem dar um relato desse no final da sua gestão, dizer que não se apossou de nada, que não fez falcatruas nenhuma, né? Vamos ler esse texto de 1 Samuel 12, versículo de 1 a 5. 1 Samuel 12, aqui se faz ao vivo, tá, irmãos? 1 Samuel, capítulo 12, vamos achar aqui, rapidinho. 1 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 5. O texto diz assim, amados: então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães, de cabelos brancos, né? E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Que testemunho maravilhoso. Eis-me aqui, testemunhar contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi e das mãos de quem aceitei suborno. Que palavra maravilhosa. Seria muito bom que os governadores, presidentes, ministros, senadores, prefeitos, como eu já disse, reitero aqui novamente, todos os homens que ocupam funções públicas pudessem dar um relato desse. E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos, e vô-lo restituirei. Versículo 4. Então responderam o povo: em nada nos desfraudastes, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. Que gestão abençoada foi a de Samuel. E ele lhe disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o meu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. Saiu com as mãos limpas, né? E o povo confirmou: Deus é testemunha. Que relato maravilhoso esse de Samuel. Homem íntegro, homem de conduta ilibada. Não aceitou suborno, não oprimiu ninguém, não roubou nada de ninguém. Nada que era público, né? Então, um homem de caráter bom. Então, tendo lido isso aqui, o texto continua. Assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por ele, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24. E aí agora, como no terceiro subtópico, ele vai tratar sobre os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há os estabelecimentos proféticos da dinastia de Davi. Essa questão da dinastia ela é muito importante, porque através da dinastia, da linhagem de Davi, veio o Messias, né? Então, o que é a dinastia? A dinastia nada mais, nada menos é do que a sucessão de familiar. Então, o rei morre e quem assume é o seu filho, né? O primogênito, e assim sucessivamente. Quando, fugindo aqui um pouquinho da lição, mas tem tudo a ver, a gente sabe que durante o reinado de Saul, nós veremos isso aqui ao longo das lições, o reino estava unificado, né? Só havia Israel, nada de dizer que havia reino do norte e reino do sul, era um reino só.
Porém, depois, aí veio Davi e depois Salomão. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes, né? O reino do norte e reino do sul, certo? Então o reino do norte ficou ali para cima, né, de Israel, parte norte, com as 10 tribos, e no sul ficou ali a tribo de Judá e juntamente com a tribo de Benjamim, ali próximo uma da outra, né? E todos os reis que reinaram sobre Judá, foram reis em Judá, o reino do sul, eram da dinastia de Davi. No reino do norte, cuja capital foi Samaria, houve várias dinastias, certo? Até que eles foram levados para o cativeiro no ano 722 a.C. Mas voltando aqui. Então, os alicerces da dinastia davídica, no capítulo 7 de 2 Samuel, havia o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Uma promessa de Deus, né? Deus fez a promessa a Davi que não faltaria descendentes sobre a sua linhagem, sobre o trono. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Joaquim reinou ali de 598 a 597 a.C., e Zedequias de 597 a 586. Pois bem, não é porque os reis da dinastia de Davi, que tem essa promessa, que agora Deus iria tolerar qualquer coisa, não. Se eles desobedecessem, a sanção divina, com certeza, viria, como ocorreu com os dois reis citados aqui, Joaquim e Zedequias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências. Para quem? Para o povo de Israel. Quando o rei desobedecia a Deus, o rei era idólatra, o rei não fazia o que Deus tinha determinado, o rei desviava-se dos caminhos do Senhor, e isso refletia sobre toda a nação, trazendo desgraça para a nação. Reitero novamente, assim a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. Aqui o autor ele cita: o templo foi destruído, né? Os babilônicos entraram lá em Jerusalém, destruíram inclusive o templo, queimaram o templo, né? Levaram todos os utensílios da casa do Senhor, as taças, tudo, levaram tudo. Fizeram ali, rapinaram o templo do Senhor. Nós vemos isso quando vemos em Daniel, quando o rei Belsazar vai fazer aquele grande banquete, e ali os vasos da casa do Senhor são trazidos, né? E ele ali dá glória aos deuses pagãos, usando e tomando ali bebidas nas taças, né? Da casa do Senhor, nos vasos do Senhor. Então o templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas, né? Foram para o cativeiro babilônico, primeiro o cativeiro assírio, né? Quando no ano 722 são levadas as 10 tribos, ficando ali somente as tribos do sul, a tribo maior de Judá e a tribo de Benjamim. Amém? Eu tinha aqui uma pergunta, uma colocação para fazer, inclusive eu vou usar esse manual essencial da Bíblia aqui, achei interessante para ler, e se você me permitir, eu vou ler agora. E a pergunta é essa aqui, está na página 44. Por que os israelitas queriam um rei? E este livro aqui diz o seguinte: Samuel estava envelhecendo e seus filhos, em vez de seguir o bom exemplo do pai, se tornaram maus líderes. Maus líderes, não seguiram ao exemplo do pai. O povo usou essa situação como desculpa para pedir um rei. Então, aproveitaram-se também dessa situação. Os filhos de Eli não tinham a mínima condição de assumir a função do pai, não era exemplo, não eram líderes, mas ficou aqui o pretexto para o povo pedir um rei. Que pena, lamentável essa situação aí. Apesar de Samuel ser um homem de Deus, os seus filhos não entraram pelo caminho que agradasse ao Senhor, ao nosso Deus.
É aquela história que as pessoas contam, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Verifique se os seus filhos realmente são crentes. Veja se eles realmente amam a Deus ou porque é só perguntar, filho, você tem prazer em ir para a igreja? Você gosta de estar na igreja? Você gosta de louvar a Deus? Você gosta de adorar a Deus? O que é que você sente na hora quando você está glorificando a Deus? Na hora da pregação, você sente alguma coisa? Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Não é? Faça isso, faça essa pergunta ao seu filho, tá bom? Porque de nada adianta uma criança ir para a igreja só porque os pais obrigam, só porque a criança vai porque são subordinados aos pais e o pai vai para a igreja e para não ficar em casa ele vai de qualquer forma. Não. Verifique se seus filhos realmente amam a Deus. Agora, dê exemplo, seja um exemplo para os seus filhos, para que eles vejam Deus na sua vida e eles possam espelharem-se em você através do seu exemplo e eles serem crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, meus amados, mas a revista ela não termina no terceiro tópico. Temos o quarto tópico. Aqui esse vídeo está ficando um pouco longo, já vamos com aproximadamente mais de 40 minutos, 46 minutos, mas vamos ao quarto tópico, Samuel, o divisor de águas. Temos aqui dois subtópicos, o momento de crise espiritual, diz o seguinte, Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário, esta expressão é um termo relativo ao livro do Velho Testamento, por isso que ele usa essa expressão aqui. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Então, ele iria ali procurar consertar procedimentos errados. Não seria fácil. Alguém pode até achar que foi fácil para Samuel fazer essa transição, mas não foi nada fácil. Assim ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. Apesar de dos pesares, Samuel levou o povo a voltar-se para Deus, disse quais eram as regras se um rei agora assumisse o reinado, como esse rei deveria ser assessorado, o que ele iria precisar para reinar, os filhos deles seriam agora servos, escravos deste rei. Então ele começa a mostrar uma série digamos assim, de vantagem por ser rei, né? Porque o rei iria se servir de quê? Dos seus súditos. Os súditos iriam servir ao rei. Então agora, além deles servir a Deus, que é coisa boa, agora iriam servir a uma pessoa, né? Então, e que pessoa não foi Saul, né? Uma pessoa que deu muito trabalho, uma pessoa que também não era flor que se cheirasse. Foi um péssimo rei de Israel, o rei Saul. Mas Samuel procurou o quê? Construir uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Eu já disse aqui quase no início da ministração que Samuel, além de ser juiz e sacerdote, ele também tinha a função, de sacerdote e profeta, também tinha a função de juiz. Então, foi um homem que procurou, de qualquer forma, trazer uma unidade nacional, essa unidade tribal, para que a nação se preparasse também para assumindo um rei, o povo tivesse unido, né? Quanto mais unido está o povo, mais fácil do povo ser liderado, né? Então o profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar ao povo, julgar, porque o juiz também tem essa função de julgar o povo e representar a nação de Deus, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, representar essa nação. E isso Samuel fez de forma muito bem feita, dedicou-se de corpo, alma e espírito a estar à frente desse povo
é chamado Israel. No subtópico 2 vai tratar o líder Samuel, que foi o 15º juiz. Samuel fechou o ciclo dos juízes. O ciclo foi o último juiz de Israel. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético. Então, assim, foi quem inaugurou os alicerces do ministério profético ou do ofício profético. Preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Ele teve essa tripla função, né? Garantir, estabelecer o ofício profético, preservar o sacerdócio, muito importante também, não poderia ser desfeita essa grande incumbência da questão do sacerdote em Israel, e dar a estrutura básica para ao sistema monárquico. Posteriormente, os profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Então, serviu de modelo. Por quê? Porque Samuel foi um exemplo. Quando uma pessoa é uma pessoa que realmente dá exemplos bons, geralmente isso traz assim, um reflexo para a sociedade, se bem que hoje na sociedade moderna o certo para alguns é o errado e o errado para alguns é o certo. Infelizmente, a nossa nação, o Brasil, onde as pessoas não estão comprometidas com a palavra de Deus, né, estão trazendo coisas que não contribuem em nada, ao contrário. Vemos aí ideologia de gênero entrando nas escolas, vemos aí tantas coisas aí erradas, que a união homofóbica, união homoafetiva, isso ocorrendo aí e pessoas achando que isso aí está certo, mas pela Bíblia não está certo. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade do ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Então, o segredo é esse, é confiar no Senhor. Se Israel não tivesse levantado nenhum rei, a nação de Israel com certeza não iria descambar para o insucesso, para os erros, para a idolatria. Bastaria o quê? Somente o povo obedecer a Deus. Infelizmente, muitos reis não obedeceram ao Senhor. Aliás, um dos mandamentos do rei, o rei tinha que ter uma cópia da lei para ele, para todos os dias o rei, ler. Para quê? Para que soubesse tomar decisões, orientar o povo, para que ele fosse um exemplo de boa conduta, de bom caráter, a fim de que o povo não se afastasse do Senhor. Então o rei tinha essa grande incumbência. Infelizmente, alguns entraram pelo caminho da desobediência, assim como Saul entrou. Então, o segredo de um ministério próspero é ter o Senhor Deus reinando, orientando, dirigindo todos os trabalhos. Claro, tendo ali pessoas para que possam executar a sua obra. É isso, meus amados irmãos. Se você ficou com alguma dúvida, dê uma lida na sua lição. Eu peço que você não se esqueça de compartilhar, deixe o seu like aí. O like é aquele joinha, né, que as pessoas colocam. Por quê? Porque assim o Facebook vai distribuir cada vez mais rápido e mais longe esse nosso vídeo. Um forte abraço e até a próxima lição. A próxima lição será essa aqui: o nascimento de um líder profético em Israel. E aí daremos sequência a essa história belíssima que foi a história do nascimento de Samuel, este grande homem de Deus. Então, não se esqueça de adquirir a sua revista. Adquira a sua revista e estude. Deus lhe abençoe e até a próxima. Um forte abraço.